Olá, meus companheiros de estudo bíblico, enfim, espectadores de modo geral, sejam bem-vindos. Prosseguindo com o nosso estudo sobre as dispensações, então nós vamos hoje estudar sobre a dispensação do governo humano. Veja, nós já estudamos aí passada a dispensação da inocência, a dispensação da consciência e agora essa do governo humano. Mas sem mais delongas, vamos então à tela aí. Como vocês verem aqui, ó, a flechinha ali indicando aqui, né? Dispensação do governo humano. O que nós temos a estudar nessa dispensação? Deus manda povoar a terra novamente. Nós vemos que a dispensação da consciência ela terminou com o dilúvio, onde Deus exterminou toda a raça humana, animal e tudo que tinha fôlego de vida, exceto Noé, sua família e um casal de cada espécie que estava na arca. Então, a partir da família de Noé e sua família e daqueles casais de animais que saíram da arca, então começou uma nova povoação na terra. A terra passou a ser povoada novamente. Então, Deus manda povoar a terra novamente. Deus faz aliança com Noé. Nós vamos ver isso no decorrer. É instituída a pena capital. O próprio Deus instituiu pena capital. Veja bem, nós vamos ver isso aqui também no decorrer do estudo. Deus confunde o idioma. Existia uma língua só. A língua que Noé e a sua família falavam. Depois foi ser multiplicando a língua, né? E a duração desta, veja que cada dispensação teve um tempo de duração. No vídeo passado nós vimos que a dispensação da consciência, ela durou desde a queda de Adão até o dilúvio. Agora essa aqui do governo humano, ela começa no dilúvio e vai até Abraão, até a chamada de Abraão. Então começa com a família de Noé e termina lá em Abraão, daí começa a outra dispensação, que é a patriarcal. Vamos lá então agora os textos. Uma vez visto isso, veja, o livro de Gênesis, capítulo 8, versículo 15 ao 17. Aqui já é quando tinha terminado o dilúvio, né? Recém terminou o dilúvio. Então disse Deus a Noé: sai da arca e contigo tua mulher e teus filhos e as mulheres dos teus filhos. Os animais que estão contigo, de toda a carne, tanto aves como gado e todo réptil que rasteja sobre a terra, faze sair a todos para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem. Portanto, uma ordem de Deus, povoar a terra, né? Tanto de seres humanos como de animais e aves e répteis e tudo, né? Gênesis, agora no capítulo 9, versículo 9 a 11. Veja bem que nós vimos aqui sobre povoar a terra e daí a aliança com Noé. Nós vimos aqui sobre esse texto sobre povoar a terra e agora vimos sobre a aliança de Noé. Eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência e com todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves, os animais domésticos e os animais selváticos que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por água de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Portanto, veja bem, a aliança de Deus com Noé, assim que terminou o dilúvio, a promessa de Deus, já veja que aqui, veja como é diferente da aliança
da dispensação anterior. Dispensação anterior não vemos Deus fazendo aliança com ninguém, nada ali. Agora aqui nós vemos já uma aliança com Noé, dentro dessa dispensação, né, uma promessa de não mais ter dilúvio sobre a terra. Então a terra não mais será destruída por água. A próxima agora é fogo. É um assunto para outra hora, nós ver como os céus vão passar, vão se enrolar assim, como bolas de fogo, se enrolando assim, e os elementos ardendo vão se fundindo tudo, derretendo tudo. Mas é assunto para outro vídeo. Então não vai haver mais dilúvio sobre a terra. Esta aliança que nós vamos ver lá para frente, quando no estudo das alianças, que aliança existe, a aliança condicional e a aliança incondicional. Condicional é a aliança que Deus faz com a pessoa, impondo uma condição. E a aliança incondicional é aquela que Deus faz a aliança com as pessoas, faz um trato ali com as pessoas, mas não põe condição nenhuma. Deus diz, vai ser assim, assim, assim. Sempre a aliança incondicional, uma aliança de bênçãos maravilhosas para as pessoas. E aqui, veja bem, Deus fez essa aliança com Noé, prometendo não mais destruir a terra por água. Aqui no Gênesis, no capítulo 9, agora no versículo 6. Aqui, lembra que nós falamos sobre a pena capital? Que aqui nesta dispensação foi instituída a pena capital? É instituída a pena capital aqui. Vendo? Então agora aqui no Gênesis capítulo 9, versículo 6. Se alguém derramar o sangue de homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Aqui é mais ou menos aquela lei do talhão, que depois foi instituída no povo de Israel, seria isso aqui. Olho por olho, dente por dente. Aqui também derramou sangue de alguém, do mesmo modo seria derramado o sangue desse que derramou o sangue de alguém. Portanto, a pena capital instituída pelo próprio Deus. Hoje, amado, a gente vê que nem no nosso país não tem a pena de morte, né? Não existe. Mas as pessoas confundem muito assim a respeito do amor de Deus, que Deus não, assim, não, Deus fez mal, aquilo lá é mal, Deus é bom, Deus não permite isso, não vai fazer isso. Veja, não é questão que Deus seja mal, Deus é justo. Ele diz aqui, se alguém derramar o sangue de outro, então o sangue tem que ser derramado também, por igual. A justiça de Deus aqui. Vamos ao outro texto. Gênesis, capítulo 11, versículo 1 ao 8. Ora, em toda a terra, que as línguas, veja bem, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, aqui já era o povo, já tinham se reproduzido bastante, né? Já tinha bastante pessoas, né? Partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. Eram nômades, né? Sobre a terra. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemos-los bem. Os tijolos serviram-lhe de pedra e o betume de argamassa. Disseram, veja bem, outra vez, aqui também eles com o livre-arbítrio. Veja o como que a pessoa que quer se dominar a si próprio faz besteira e faz sempre contra a vontade de Deus. Veja aqui a mente deles. O que disseram? Vinde, edifiquei para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus.
altura, crescimento, você tem essa conotação, a arrogância, nós vamos ficar no céu, entende? Né? Uma torre cujo topo chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome. Olha aí, se engrandecer, se ostentar, né? Olha, nós somos uma nova geração, os tais. Para que não sejamos espalhados por toda a terra. O que foi que Deus falou com Noé, quando Deus fez a aliança com Noé? Para eles se multiplicarem, ser fecundos, multiplicar e encher a terra. Agora ele diz aqui, para que não sejamos espalhados sobre a terra. Totalmente ao contrário daquilo que é a vontade de Deus. A vontade de Deus para a nossa vida, amado, é o que é certo e o que é correto. Embora que ainda, às vezes, não seja aquilo que nós queremos, mas dessa maneira, não dá, tem condição. Tá bom, faz da tua maneira e daí vai ver lá no final que deu. Ou fica ali meio aborrecido, meio contrariado de não fazer segundo a própria vontade, que lá na frente vai sorrir, vai se alegrar, vai glorificar Deus, porque Deus faz para aqueles que procuram ser obedientes a Ele. Agora segue o teu próprio caminho, lá na frente vai ter choro e lamento, com toda certeza. Então aqui estava, veja bem, eles usando o próprio arbítrio deles, e o que fizeram? Tudo o contrário de Deus. Vamos procurar ter um nome célebre para nós e vamos procurar não se espalhar sobre a terra. Mas e o que Deus falou? Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Eles fizeram os planos dele. Agora, nessa dispensação, Deus já tá começando a apertar o parafuso. As pessoas querem fazer de um jeito, mas Deus diz não. Vai ser do jeito que eu determinei que é para ser. Então Deus já começa a usar de outros métodos. Nota que em cada dispensação Deus age de uma maneira com um determinado povo em um determinado tempo. Deus dispensa um tempo ali para tratar com aquela geração, com aquele povo, e mostrar para eles o que é, mostrar que eles não são nada, que eles não entendem nada, e mostrar quem que é soberano. Não que Deus queira, eu entendo assim, não é que Deus queira ser um tirano, vocês têm que me obedecer. Deus mostra que o ser humano faz pela sua própria vontade só vai fazer errado e só vai ter prejuízo. Então agora o amor de Deus começa a agir dessa maneira, frustrando as coisas que é os pensamentos do ser humano. Os próprios pensamentos, e impondo o pensamento de Deus, o que Deus quer para que o ser humano tenha um pouco de felicidade lá na frente. Mas o ser humano continua rebelde até hoje. Então, você veja bem, Deus, então, aqui, o que fez para que acontecesse o que Deus queria que acontecesse, que a terra fosse cheia de pessoas. Como eles se juntaram, tudo não queriam se espalhar pela terra, Deus fez porque eles não se entendessem, um não entendia o outro que falava, daí um ia para um lado, outro ia para outro, e começaram a falar. Os que iam para um lado começaram a falar de uma língua, outros para lá começaram a falar de outra, assim foi, e assim nasceu, amados, os idiomas. Hoje, esses milhões de idiomas que existem, né?
foi então se multiplicando a partir daí. Certo, meus amados? Aqui nós terminamos mais uma dispensação. Como eu falei para vocês, os vídeos aqui iam ser curtos, procurar ser objetivos, e apenas para entender as divisões que tem na Bíblia, para então, compreendendo essas divisões, nós poder compreender melhor o plano de Deus de uma maneira geral para nós. Mas vamos recapitular só esse aqui para nós não ficar na dúvida. Veja lá. Então, essa dispensação do governo humano, como que ela se deu? Deus manda povoar a terra novamente, a partir do dilúvio, né? Deus faz aliança com Noé, nós vimos lá. É instituída a pena capital. Deus confunde os idiomas, né? E a duração vai de Noé, ou seja, no término do dilúvio, até Abraão, chamada de Abraão. Na próxima dispensação nós vamos então dar continuidade nessa aqui. Então fica desde já o convite, mas não percam o próximo. Veja que um é como um degrau que vai levando ao outro degrau. Se tropeçar, não perder, vai acabar caindo, não vai entender bem no fim tudo. Então é importante, eu volto a dizer para vocês, procurem aí nos cards em cima, ou não sei ainda bem certo, talvez nas telas final aí, que vai ter, né, a referência ao vídeo anterior. Por exemplo, se alguém perdeu, não assistiu a dispensação ali a dispensação da consciência, né? Se alguém não assistiu a dispensação da consciência ou da inocência, e outra lá, então vai voltando para trás e pega todos eles. Eu sugiro que vocês podem baixar os vídeos. Podem baixar, então vocês vão ter assim para sempre os momentos que achar melhor, poder consultar ali, pegar a Bíblia ali do lado, né, a própria Bíblia de vocês e complementando com outras passagens ali, e vai entendendo, vocês vão ver que se abre um leque, se abre um campo de entendimento na Bíblia que é uma maravilha. Não há necessidade de longos estudos teológicos e tal. Os estudos teológicos, aquilo lá tudo é bom para a pessoa que vai se dedicar a ensinar outras pessoas. Aquele que Deus chamou para ser um ensinador, para ser um mestre, aquele é bom consultar outras coisas, estudar teologia, para no caso de alguém fazer uma pergunta a respeito de usos, costumes, aquelas épocas antigas, ali na teologia a pessoa vai ter subsídio para aquilo. Mas também tem muitos bons livros que falam a esse respeito, que ajudam no entendimento. Agora, amados, quanto ao entendimento da Bíblia, da Sagrada Escritura, esse é o Espírito Santo. Esse não adianta. Uma pessoa vem querer interpretar lá, às vezes, pessoa que está lá atolado no pecado, completamente perdido lá. O perdido não entende a Bíblia e daí ainda vai querer ensinar as pessoas, querer trazer curso e coisas assim. Tem tudo isso, amados, que a gente tem que considerar. Está cheio de cursos bíblicos para ir, mas tem de ver a fonte, de onde que vem esse estudo. Porque eu, por exemplo, eu leio livros, procuro selecionar bons livros, pesquisar, mas a minha fonte de consulta da Bíblia é o Espírito Santo. É ali. Tem que ser ali, porque não tem outro jeito. Aquela pessoa que não é um salvo pode pegar a Bíblia e pode se esforçar e vai trazer estudos maravilhosos apenas da mente humana. Não vai conseguir entender o espiritual. Certo? Então a gente termina esse nosso estudo de hoje, né? E já fica o convite, não percam, né, o próximo vídeo, que vai ser daí, no caso, a dispensação patriarcal. É outro caso, é outra parte que nós temos. Veja bem, a dispensação da inocência
de Adão até a queda, da formação de Adão até a queda. Deus tratou de uma maneira. Era só um casal ali. Depois da queda, veja que Deus tratou de outra maneira, já com um povo maior, e até o dilúvio. E depois do dilúvio, então veio aqui essa parte já de Deus tratando com um novo povo, porque no dilúvio acabou tudo aqueles que existiam. Então Deus passou a tratar com um novo povo, de maneira totalmente diferente. E assim vai, são certas dispensações, cada dispensação daquela é uma coisa diferente. Então o que acontece? Quando nós estudamos a Bíblia, nós temos de nos situar dentro da Bíblia, em que tempo nós estamos sendo informados, de que tempo, de que época, de que geração, que povos que era, né? E assim por diante. Então, o estudo das dispensações, das alianças, é muito interessante, é muito útil para o entendimento da Bíblia, tá certo? Então aqui a gente encerra este vídeo. Mais uma vez, o convite, participe do outro vídeo, não perca nenhum desses vídeos aqui, que eu tenho certeza que, olha, vocês vão ficar felizes de poder ter um entendimento bíblico muito melhor, fazendo essa devida separação. Nós vamos ver com aquela confusão que uma religião ensina de um jeito, outra de outra, esta denominação diz que é assim, aquela outra diz que não, que é do outro jeito, sabe que tudo isso some e a gente pegando as partes certas da Bíblia, encaixando no lugar certo, vai ver que fica tão simples de entender a Bíblia, porque a gente se situa dentro da Bíblia o que é que a gente está aprendendo. Beleza? Estaremos por aqui, minha gratidão a cada um de vocês. E se for da graça do Senhor, nós vemos no próximo vídeo, tá certo? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo então. Conto com vocês para ver.